Física 1, Capítulo 1, Medição, baseado no livro-texto Fundamentos de Física, Halliday, volume 1. O que é física? A ciência e a engenharia se baseiam em medições e comparações. Assim, precisamos de regras para estabelecer de que forma as grandezas devem ser medidas e comparadas, e de experimentos para estabelecer as unidades para essas medições e comparações. Um dos propósitos da física e também da engenharia é projetar e executar esses experimentos. Como exemplo, temos o GPS, o qual não seria possível se não houvesse relógios extremamente precisos. Um erro de 1 microsegundo no tempo corresponde a um erro de 300 metros na posição. Medindo grandezas. Medimos cada grandeza física em unidades apropriadas por comparação com um padrão. A unidade é o nome particular que atribuímos às medidas dessa grandeza. Assim, por exemplo, 1 metro é uma unidade da grandeza comprimento. O padrão corresponde a exatamente uma unidade da grandeza. Grandezas fundamentais. Existem tantas grandezas físicas que não é fácil organizá-las, mas não são todas independentes. A velocidade, por exemplo, é a razão entre as grandezas comprimento e tempo. O Sistema Internacional de Unidades. Em 1971, na 14ª Conferência Geral de Pesos e Medidas, foram selecionadas como fundamentais 7 grandezas para constituir a base do Sistema Internacional de Unidades, o SI. A tabela apresenta estas unidades. As 3 grandezas mais usadas em Física 1 estão destacadas, que são o comprimento, o tempo e a massa. A unidade de comprimento é o metro, a unidade de tempo é o segundo e a unidade de massa é o quilograma. Metro, M minúsculo, o símbolo para segundo é o S minúsculo e o símbolo para quilograma é o kg. As unidades podem ser fundamentais, que são 7, ou derivadas das fundamentais. Exemplos de grandezas fundamentais: metro, quilograma, segundo. Exemplo de uma unidade derivada das fundamentais é o watt, onde 1 watt é 1 joule por segundo, que em grandezas fundamentais é quilograma vezes metro ao quadrado por segundo ao quadrado. Notação científica. Para expressar as grandezas muito grandes ou muito pequenas, frequentemente encontradas na física, usamos a notação científica, que emprega potências de 10. Como exemplo, temos estes 2 números escritos em potências de 10. Percebe-se que é muito mais fácil entender a ordem de grandeza quando escrito em termos de notação científica. Prefixos. Cada prefixo representa certa potência de 10, sendo usado como fator multiplicativo. Incorporar um prefixo a uma unidade do SI tem o efeito de multiplicar a unidade pelo fator correspondente. Exemplo, o fator 10 na 9, 10 elevado na 9, prefixo giga, que é o G maiúsculo. Como exemplo, 1.27 gigawatts, 1.27 vezes 10 na 9 watts, podemos escrever como 1.27 gigawatts.
Portanto, os prefixos representam certa potência de 10. Temos aqui a tabela com alguns dos prefixos das unidades do SI. Muitos deles bastante conhecidos nossos do dia a dia. Por exemplo, o fator 10 na 12, que é o tera. 10 na 9 é o giga, já vimos. Mega, que é 10 na 6. O quilo, que é 10 na 3. Mili, micro e nano. Importante observar que o quilo é o K minúsculo. K maiúsculo é usado para Kelvin, que é a unidade de temperatura. Resumindo, notação científica e prefixos são usados para simplificar a apresentação dos resultados de medições. Mudança de unidades. Muitas vezes, precisamos mudar as unidades nas quais uma grandeza física está expressa, o que pode ser feito usando um método conhecido como conversão em cadeia. Multiplica-se o valor original por um fator de conversão, uma razão entre unidades que é igual à unidade. 1 minuto e 60 segundos correspondem a intervalos de tempo iguais. Portanto, 1 minuto dividido por 60 segundos é igual a 1, e também 60 segundos dividido por 1 minuto é igual a 1. Portanto, vamos multiplicar por 1. Como exemplo, eu quero fazer a conversão de minutos para segundos. Eu vou multiplicar por 1, que no caso vou usar esta fração aqui, porque assim eu percebo que vai minuto com minuto vai cancelar e vai sobrar segundo. Portanto, 2 minutos é igual a 120 segundos. Observação importante, que isso não é o mesmo que escrever 1 sobre 60 ou 60 sobre 1. Cada número e sua unidade devem ser tratados conjuntamente. Mais um exemplo. Expressar a velocidade de 72 km por hora em metros por segundo. Qual é o fator de conversão? Vamos fazer por dois métodos. O método 1, multiplicar por 1. Então, nós sabemos que 1 km é 1000 metros, que é igual a 10 na 3 metros. Portanto, 10 na 3 metros dividido por 1 km é igual a 1. Uma hora é 3,6 vezes 10 na 3 segundos. Temos os dois fatores de conversão, então. Multiplico por 1 duas vezes, já que eu preciso converter quilômetro e hora. Este aqui é o meu K minúsculo. Então, apesar de parecer maiúsculo, este aqui é o K minúsculo. O meu K maiúsculo e minúsculo são muito parecidos, então considerem aqui K minúsculo. Portanto, vejam então que horas, que a unidade hora e quilômetro acabam se cancelando e sobra metro por segundo. Portanto, 72 km por hora é igual a 20 metros por segundo. Vamos ao método 2, que é simplesmente substituir a unidade. 72 km por hora, então 72 km por hora, eu vou substituir o quilômetro por metro e a hora por segundos. 1 km 10 na 3 metros, uma hora 3,6 vezes 10 na 3 segundos. Portanto, temos o mesmo resultado que o anterior. Alguns acham mais prático o método 1, outros o método 2. Com o método 2 é preciso tomar um pouco mais de cuidado na hora de fazer estas substituições, principalmente quando temos termos ao quadrado.
ou ao cubo.